Olá, tudo bem? Você ligado na programação da TV Grão-Pará, canal 14. Vamos a mais uma rodada de pesquisa que faz parte da programação da TV Grão-Pará das eleições 2022. Pesquisa realizada pelo Instituto Veritate, contratada pela Digi Record. Os números são para presidente da República, senador da República e governador do estado. As entrevistas foram realizadas entre os dias 19 e 23 de setembro de 2022. Margem de erro, 3% para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. 1.500 pessoas entrevistadas. O número de registro da pesquisa no TSE é PA-04561/2022. E devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%. E agora, vamos começar com o resultado da pesquisa espontânea para senador. A pergunta foi: se a eleição para senador fosse hoje, em quem você votaria? Em primeiro, Beto Faro, com 7%. Em segundo, Mário Couto, com 6,4%. Flecha Ribeiro aparece em terceiro, com 1,3%. Em quarto, Pioneiro, com 1,2%. Empatados em quinto lugar, Delegado Jardel, com 0,3%. Renata Fonseca, também com 0,3%. Em sexto, aparecem também três candidatos empatados. Gideon, com 0,1%. Elielton Lira, 0,1%. E Sabá, 0,1%. Outros têm 0,9%. E um detalhe curioso, sem resposta, 82,3%. O Instituto Veritate traz também o resultado da pesquisa estimulada para senador. Vamos aos números. Na pesquisa estimulada, a pergunta foi a seguinte: se a eleição para senador fosse hoje e estivessem concorrendo esses candidatos, em quem você votaria? Mário Couto aparece em primeiro lugar com 17,9%. Beto Faro em segundo lugar com 15,9%. Em terceiro, Flecha Ribeiro com 8,5%. Pioneiro em quarto lugar com 7,3%. Em quinto lugar, Delegado Jardel com 6,1%. Em sexto lugar, Renata Fonseca com 3,3%. O professor Santiago aparece em sétimo lugar com 2,1%. Paulo Castelo Branco em oitavo com 0,9%. Elielton Lira em nono lugar com 0,8%. Gideon em décimo lugar com 0,7%. Sabá em 11º com 0,1%. Nenhum, 18,6%. Sem resposta, 17,9%. O Veritate também trouxe para a gente o resultado somente com os votos válidos para senador ainda. Os números são os seguintes: Mário Couto em primeiro lugar com 28%. Beto Faro em segundo com 25%. Em terceiro lugar, Flecha Ribeiro com 13%. Em quarto lugar, com 11%, Pioneiro. Em quinto lugar, Delegado Jardel, com 10%. Sexto lugar, com 5%, Renata Fonseca. Em sétimo lugar, com 3%, professor João Santiago. Paulo Castelo Branco aparece em oitavo lugar, com 1%. Elielton Lira e Gideon estão empatados com 1%. Sabá não pontuou. E agora vamos ao resultado da pesquisa espontânea para governo do estado do Pará. A pergunta feita pelo Instituto Veritate foi a seguinte: se a eleição para governador fosse hoje, em quem você votaria? Helder aparece com 55% em primeiro lugar. Em segundo lugar, Zequinha Marinho, com 7,9%. Adolfo Oliveira em terceiro com 0,2%. Empatados em quarto lugar aparecem Kleber Rabelo com 0,1%. Também com 0,1%, Dr. Felipe
Paulo Roseira com 0,1% e Sofia Couto também com 0,1%. Outros, 0,3%, sem resposta, 36,3%. Vamos apresentar agora para você os números que a pesquisa Veritate trouxe estimulada para o governo do estado. A pergunta feita foi: se a eleição para governador fosse hoje e estivessem concorrendo esses candidatos, em quem você votaria? Helder aparece em primeiro com 68,1%. Zequinha Marinho em segundo com 13,3%. Sofia Couto, 1,2% em terceiro. Doutor Felipe aparece com 1,1%, empatado com o Major Marconi, também com 1,1% em quarto lugar. Em quinto, Kleber Rabelo com 0,7%. Adolfo Oliveira em sexto lugar com 0,6%. Em sétimo, Paulo Roseira com 0,5%. Nenhum, 7,1%. Sem resposta, 6,3%. E agora, a pesquisa espontânea para presidente da República. A pergunta foi a seguinte: se a eleição para presidente fosse hoje, em quem você votaria? Lula aparece em primeiro lugar com 39,2%. Jair Bolsonaro em segundo lugar com 31,5%. Ciro Gomes aparece em terceiro lugar com 4,7%. Simone Tebet aparece em quarto lugar com 2,4%. Soraya Tronic em quinto lugar com 0,4%. Felipe Dávila com 0,1% aparece em sexto lugar. Sem resposta, 21,7%. Vamos agora aos números para presidente da República. E como sempre, a pergunta muda porque a pesquisa é estimulada. Vamos à pergunta. Se a eleição para presidente fosse hoje e estivessem concorrendo esses candidatos, em quem você votaria? Lula aparece em primeiro lugar com 42,3%. Jair Bolsonaro em segundo lugar com 33,5%. Em terceiro lugar, Ciro Gomes com 7,5%. Simone Tebet em quarto lugar com 5,1%. Em quinto lugar, Soraya Tronic com 1,7%. Agora nós temos um empate em sexto lugar com os três próximos candidatos. Padre Kelmon tem 0,3%, mesmo número de Sofia Manzano e Léo Péricles, todos com 0,3%. Em sétimo lugar, também outro empate. Felipe Dávila, Vera e constituinte Eimael, com 0,1%. Os três também estão empatados em sétimo lugar. Nenhum, 3,9%. Sem resposta, 4,9%. Tá aí, esses foram os números da pesquisa Veritate, contratada pela DigiRecord. Está registrada no TSE sob o número PA 04561/2022. E devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%. Continue ligado, você está na TV Grão-Pará, canal 14, Rede Gazeta, nas eleições 2022. Os números estão disponibilizados para você nas mídias sociais. Até uma próxima oportunidade.